Olá, nós vamos falar um pouco das melhores práticas do PDCA e SDCA e para isso nós separamos os 10 itens mais importantes segundo a nossa experiência prática no mercado. A primeira prática é ter o apoio da liderança, isso é fundamental. Por quê? Porque a liderança tem que dar o exemplo. E além de dar o exemplo, ela tem que suportar toda a implantação para evitar o quê? Para evitar atalhos que possam existir, atalhos que vão burlar o uso das etapas que trarão resultados para o negócio, não só para o negócio, mas também resultados para todos os participantes que estão usando o PDCA e o SDCA. A segunda prática é seguir as etapas. Aqui nós colocamos para você o PDCA e no próximo slide o SDCA. E é importante reforçar que os dois andam juntos. Uma vez que eu estou num determinado processo, quero fazer uma melhoria, nossa recomendação é usar o PDCA para ter esse ganho, ou seja, para fazer a melhoria de um indicador desse patamar até um novo patamar de melhoria. E uma vez que a melhoria foi feita, para sustentar, nós sugerimos o uso do SDCA para manter todo o ganho que foi feito com esse trabalho. O PDCA e o SDCA têm etapas bem definidas. Olhando o PDCA, a primeira etapa é identificação do problema e reconhecimento do problema, análise do que está acontecendo. Numa terceira etapa é entender quais são as causas raízes, e aqui é importante mergulhar no problema e identificar realmente quais são as causas e quais serão priorizadas para, na quarta etapa, criar um plano de ação. Uma vez que eu concluir essas 4 etapas do planejar, eu vou para a próxima etapa, que é a etapa de realizar, que é o do, que é a execução dos planos de ação, acompanhamento desses planos. Uma vez que eu faço isso, eu vou para a próxima etapa, que é a verificação dos resultados. Se eu tiver algum desvio, faço análise desses desvios e faço ações de contenção e contramedidas. E por último, eu padronizo as melhores práticas que foram implementadas. Quando a gente fala do PDCA, essas são as etapas que devem ser seguidas. O que a gente tem visto em alguns casos é que muitas organizações e muitos profissionais fazem, por exemplo, só as etapas de 1 a 6. Então eles esquecem toda essa parte de checar os planos de ação e principalmente os resultados esperados e principalmente a padronização do que deu certo, do que é recomendável para manter aquele processo entregando os resultados esperados. Então nossa sugestão é que se siga essas 9 etapas do PDCA para ter os resultados esperados. Quando a gente fala de SDCA, também tem etapas bem definidas, que é garantir os padrões de qualidade, estabelecer padrões como requisito. Então, tudo que foi feito no PDCA para estabelecer padrões passam a ser procedimentos que devem ser seguidos pela organização. Uma vez que eu saio da etapa 11, eu vou na execução de padrões, ou seja, eu rodo tudo que foi definido como padronização no meu dia a dia, acompanho a execução dos padrões e disparo ações corretivas caso seja necessário. Lembrando que o SDCA, o foco é manter o que foi melhorado. Aqui, pela nossa vivência, nós também encontramos algumas falhas no uso do SDCA. Muitas vezes fica-se preso nas etapas 10 até 12, entendendo que os padrões estão sendo executados e que eu não preciso acompanhar a execução dos padrões. Nossa experiência mostra que no SDCA, a etapa 13 e 14 são fundamentais para ter certeza de que realmente os resultados vão ser mantidos e os padrões vão ser seguidos de acordo com o planejado. A próxima prática, que é a terceira, é definir os indicadores corretos. Por quê? Porque não adianta ter um oceano de indicadores ou um mar de indicadores em qualquer empresa ou processo. Excesso de indicadores só vai atrapalhar
a gestão de qualquer atividade que se tenha. Então, o ideal é que os indicadores eles sejam definidos de uma forma racional, olhando quais são as vozes do negócio, e algumas delas nós já conversamos em outros vídeos, por exemplo, planejamento estratégico, o que a companhia está planejando para curto, médio e longo prazo. Quando eu falo da voz do cliente, tem que ficar muito claro o que é prioridade para o cliente, o que ele espera receber. E para isso eu tenho que ter indicadores corretos para medir essa satisfação do cliente. Internamente, quais são as necessidades do negócio, quais são as ações, os indicadores importantes para monitorar o negócio. E por último, eu tenho órgãos reguladores, uma série de normas e requisitos que tem, por exemplo, na gestão ambiental, há uma série de indicadores que têm que ser controlados. Uma vez que eu explorei todas essas fontes de informação, eu defino meus indicadores e metas, faço o desdobramento dele em toda a organização e rodo o PDCA e o SDCA para garantir o atingimento desses indicadores, ou seja, das metas que foram definidas, e principalmente garantir que o que foi melhorado não volte para trás, e para isso a gente recomenda o uso do SDCA. A próxima prática recomendada é estabelecer metas realistas. Uma vez que eu tenho os indicadores corretos, eu tenho que definir metas que tenham probabilidade de serem alcançadas. Não adianta eu colocar uma meta que é impossível de ser alcançada, isso só vai desanimar os profissionais e vai causar frustração em todo o negócio. Então tem que ter um equilíbrio de como definir essas metas. A nossa sugestão é que haja um método para definir essas metas. Cada organização tem o seu próprio método, há vários no mercado. Por exemplo, uma meta pode ser definida usando a média de um período, estabelecendo qual foi o melhor valor nesse período também. E uma vez que eu tenho o melhor valor e a meta pode ser estabelecida em qualquer lugar entre esses dois, uma vez que atinja as necessidades do negócio. Esse é um tipo de definição de metas. Há vários outros no mercado, mas o importante é que qualquer que seja o critério que seja usado para definir a meta de um indicador, tem que ser algo racional e algo principalmente factível de ser atingido. A próxima prática é eliminar problemas crônicos. Nós temos vivenciado experiências em muitas organizações onde há problemas de estimação. O que é problema de estimação? É aquele problema que ele já está na organização há tanto tempo que o pessoal já entende que não há como resolver, que ele faz parte do processo e não vai mais olhar para ele. Nós temos visto, por exemplo, reuniões em organizações onde, principalmente em reuniões de qualidade, onde se mostra um pareto dos problemas e na discussão de como atacar esses problemas, a discussão começa no item B e aí se estende até outros itens, esquecendo que existe esse item A, que é um problema crônico que está na organização há muito tempo e o pessoal já nem olha mais para ele, quer dizer, ele já faz parte dos móveis e utensílios da organização e o pessoal leva ele até para casa, para jantar, para almoçar, quer dizer, ele já faz parte da família. A nossa sugestão é que esses problemas, esse tipo de problema crônico, ele seja atacado e eliminado, contanto que a organização entenda que há ganhos em se eliminar um problema crônico dessa natureza. Então, se for estratégia do negócio, é importante que tenha foco para resolver o problema. O que é foco para resolver um problema crônico como esse? Primeiro, é definir uma equipe para trabalhar. Uma equipe dedicada para explorar o que está acontecendo, explorar causas raízes, explorar mecanismos que fazem com que o problema aconteça e, principalmente, depois de identificar as causas raízes, definir quais são as
possibilidades de resolver o problema. Então vamos por partes. Definir a equipe. Não adianta colocar um problema crônico para um gerente ser o líder do projeto. O que eu estou querendo falar para você? Muitas vezes a gente vê um problema crônico sendo liderado por um gerente de produção. Gerente de produção não tem tempo para ver isso. Gerente de produção tem 1,5 milhão de outras preocupações para entregar um número, entregar material com qualidade. Esse tipo de problema que a gente está discutindo tem que ter uma equipe dedicada, uma equipe que não tenha essas inúmeras preocupações que o gerente tem. E uma vez que se faça todo o trabalho, as soluções são as mais variadas possíveis, desde investimento, passando por uso de laboratórios dentro do Brasil, fora do Brasil, onde quer que seja, para eliminar esse problema crônico. A próxima prática que a gente entende que é muito saudável é implantar uma governança. O que é governança? Nós estamos falando da implementação e uso do PDCA e o SDCA. PDCA para fazer melhoria e SDCA para manter essa melhoria. E governança serve para orquestrar essas duas partes, que é o PDCA e o SDCA. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos organizações olhando o resultado final. Se eu ficar monitorando só a consequência, só o que aconteceu com o indicador e não ser proativo e controlar as entradas, nós vamos ter como resultado ficar analisando o leite derramado ou fazendo análise de algo que já aconteceu. O que se quer é trabalhar proativamente. Então, se eu tenho um indicador, seja ele qual for, esse indicador, eu vou colocar aqui, o indicador A, ele tem entradas ou variáveis, variável 1, variável 2, variável 3, variável N, que precisam ser controladas para que o resultado desse indicador seja o esperado. Se eu não controlar essas entradas, eu só vou ver a consequência final do indicador. E o que é controlar? É monitorar essas variáveis, analisar tendências, analisar desvios, ter contramedidas prontas, ter plano de controle pronto, ou seja, não vou ter surpresas. Eu estou entendendo como essas variáveis funcionam, qual é a tendência delas e eu tenho planos para fazer com que elas trabalhem nos parâmetros esperados para entregar esse indicador na meta esperada. E quando a gente fala de governança, a governança ela tem 3 partes muito importantes, que é estabelecer uma governança de forma diária, semanal e mensal. Nós colocamos aqui um exemplo da nossa visão olhando governança. Então, diariamente, operação se reunindo com a supervisão, uma reunião rápida de 10 minutos, verifica os principais indicadores e contramedidas e endereça problemas crônicos. Semanalmente, supervisores com a gerência, reunião de 20 minutos, verificar evolução de indicadores, contramedidas e desvios e principalmente acompanhamento de solução de problemas crônicos que possam existir. E mensalmente a gente está falando de outra parte da organização, que é a reunião entre gerentes, diretores e presidentes, que tem como objetivo verificar também a evolução do negócio, a evolução de indicadores e principalmente a efetividade das ações sob os desvios. Ainda nesse item de governança, normalmente em cada uma dessas reuniões nós sugerimos que alguém seja o facilitador. Facilitador para quê? Para que a reunião seja efetiva e a reunião leve o tempo e principalmente entregue o que se é esperado em cada nível. Então essa figura é importante para garantir qualidade, para garantir tempo e principalmente assertividade. A próxima prática é efetuar análises adequadas. A figura aqui fala por si só. Em muitos casos a análise é muito superficial do que está acontecendo e há um mar de causas raízes potenciais que não é analisada. E quando eu tenho esse tipo de análise, a gente sabe o resultado. O resultado é
Imagina que eu tenho um problema aqui. Eu faço uma análise superficial, coloco ações em andamento, começa a melhorar, mas depois de um determinado problema, como eu não vi e não analisei as causas em profundidade, o problema volta e muitas vezes volta até pior do que estava anteriormente. A análise de causas raízes tem que ter a profundidade adequada para garantir que as principais causas sejam identificadas, tratadas e eliminadas. A próxima prática é criar ações de qualidade. Aqui também, na nossa vivência, muitas vezes a gente vê planos de ação com 200, 300 ações. Por quê? Porque para cada desvio há muitas ações determinadas. O que a gente entende que seja uma boa prática é definir no máximo 5 ações para cada causa raiz e o ideal é definir 3 na nossa vivência. Uma outra boa prática ainda nessa questão de ações, imagina que eu tenho uma causa raiz que foi bem identificada, 3 ações foram elencadas para serem implementadas. Durante a discussão dessas ações, nós temos um indicador que é a efetividade. O que é esse indicador? Então, eu tenho aqui a ação A, a ação B e a ação C. São 3 ações para resolver uma causa raiz. Quantos por cento essa ação A vai resolver da causa raiz? Imagina que seja 20%. A B, ela vai resolver 60% da causa raiz. E a C vai resolver 20% também. Então, o total aqui dá 100%. Eu tenho 3 ações que efetivamente vão resolver 100% do problema. Esse peso para as ações serve para basear cada ação definida. Em vez de eu ter 30 ações, 20 ações, 10 ações, eu vou ter 3 ações que realmente têm efetividade para eliminar a causa raiz encontrada. A próxima prática é usar a ferramenta correta. Se eu tenho um problema ou se eu tenho uma oportunidade de melhoria, tem um mar de ferramentas que podem ser usadas. Um erro comum que a gente tem visto é o uso de uma ferramenta só para resolver problemas, por exemplo. Eu uso Ishikawa para tudo. Ou eu uso o Kaizen para resolver qualquer problema que eu tiver e para fazer qualquer melhoria que eu tiver. Nossa sugestão é que se use a ferramenta adequada. Muitas vezes o Kaizen sozinho não é suficiente para alavancar um resultado que se espera. Muitas vezes tem que se lançar mão de outras metodologias, de outras ferramentas para atingir o resultado esperado. Isso a gente está falando de metodologias Lean Six Sigma, nós estamos falando também de investimentos necessários, de obras, de ações que podem ser só executar, enfim, tem uma série de ferramentas e métodos que podem ser usados para atingir o resultado esperado, para resolver uma causa raiz ou para dar um salto de melhoria que se deseja. A última prática é incorporar na cultura o PDCA e SDCA. Esses 2 métodos eles têm que entrar no dia a dia da empresa para evitar o quê? Para evitar se trabalhar da forma que se trabalhava antes. Em momentos de crise, por exemplo, não usar fatos, não usar dados, fazer análises superficiais ou tentar ferver o oceano, tentar resolver tudo de uma vez, sem método, sem conceito. Então, o PDCA e o SDCA têm que fazer parte da cultura. A liderança tem um papel, como nós já conversamos, vital nesse processo de dar o exemplo e cobrar o exemplo, mas as pessoas envolvidas nesse processo, quer sejam as pessoas ligadas à liderança ou os próprios usuários, têm que entender que o PDCA e o SDCA, eles vêm para agregar valor para o negócio e principalmente para os profissionais que fazem uso desses 2 métodos. Com isso, nós fechamos a visão geral das melhores práticas segundo a nossa visão. Espero ver você no próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá!